A declaração do imposto de renda está entrando na reta final. Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para enviar o documento. Para responder algumas dúvidas sobre isso, eu converso com o Blidenor Braz Baracho, que é supervisor do imposto de renda na Delegacia da Receita Federal em Natal. Blidenor. Boa tarde a todos. Quantas declarações, em princípio, a Receita espera esse ano aqui no Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte, a expectativa é de 250 mil declarações. Né? Uma previsão otimista, 254 mil. Quantas já chegaram à Receita? O fluxo de entrega das declarações está bastante satisfatório. Né? Hoje nós chegamos à marca de 70 mil declarações recepcionadas. Analisando esse número assim friamente, a gente pode imaginar que é pouco, né? Que é menos de 30% do total esperado. Porém, né, os números históricos, assim, analisando em relação ao ano passado e os outros anos, terminou março agora, iniciou abril. Né? Então a gente está notando que esse ano o contribuinte está procurando entregar a declaração com mais urgência. Essa semana a Receita lançou um aplicativo que permite fazer a declaração via tablets e smartphones. Aí permite que aquele contribuinte que eventualmente não teria tempo, que ali na fila do banco, mesmo esperando alguma coisa, ele faça de repente a declaração, envie o documento. Mas quem é que pode enviar a declaração usando o tablet e o smartphone? Esse é mais um produto, né, que a Receita lançou no mercado para facilitar o cidadão, né, de preencher a sua declaração, cumprir a sua obrigação tributária. Inicialmente, a Receita lançou em 15 de março uma versão tímida, né, desse aplicativo, que não era possível fazer a declaração. O contribuinte podia consultar a legislação, podia entrar no atendimento virtual da Receita Federal e consultar o seu CPF, o seu cadastro, os lotes de restituição de anos anteriores. Agora, né, 1º de abril, a Receita lançou uma nova versão desse aplicativo, denominada APP-IRPF, onde o contribuinte pode também fazer a sua declaração em smartphones ou em tablets. Agora, essa versão lançada neste ano ainda tem grandes restrições. Ela não atende a todos os contribuintes, a todas as situações. Por exemplo, o contribuinte que tem rendimentos recebidos de outras pessoas físicas. O nosso aplicativo não tem essa ficha de rendimentos recebidos de pessoas físicas ou de rendimentos oriundos do exterior. Não tem ainda nesse aplicativo a possibilidade de você recuperar os dados da declaração do ano anterior. Não tem a possibilidade de você declarar rendimentos de venda de ações em bolsa de valores. Então a gente tem uma série de restrições ainda. É claro que no próximo ano o aplicativo será aprimorado e certamente irá contemplar todos os contribuintes. Nesse primeiro momento ele é acessível para as pessoas que têm declarações mais simples, né? A Receita informou, mas quem são essas pessoas? Que tipo de declaração é essa mais simples? Ótima pergunta. Não devemos confundir a declaração simples com a declaração do modelo simplificado. Né? A declaração, a forma de tributação, a gente tem dois modelos. O chamado modelo completo, que é aquele onde o contribuinte declara os seus rendimentos e informa as deduções legais que tem direito. Despesas médicas, despesa com dependente, despesa com instrução, previdência oficial e assim por diante. Esse é o modelo completo. O chamado modelo simplificado, ele substitui essas deduções legais por 20% do rendimento. Esse é o modelo simplificado. Quando nós dizemos que o aplicativo APP-IRPF é para declarações simples, é basicamente aquele contribuinte, por exemplo, que tem rendimento do trabalho assalariado, de uma fonte pagadora. De uma única fonte pagadora. Uma única fonte, ele não tem rendimento recebido de pessoas físicas, ele não alienou imóveis para apurar ganho de capital, não tem rendimento do exterior. Então a declaração dele, ele vai apenas informar o rendimento, as deduções que tem direito, fazer a sua declaração de bens. Né? Então essa é uma declaração que o aplicativo suporta. Outra área que gera bastante dúvida é em relação a dependentes. Né? Na nossa coluna Pergunte ao Leão, que é respondida por auditores da Receita, nós recebemos muitas dúvidas em relação a isso. Quem pode ser incluído como dependente na declaração do imposto de renda? Os contribuintes sempre têm dúvida, né, quando pode e quem pode relacionar como dependente. No programa, nós notamos que tem 10 códigos de dependentes. A gente divide esses 10 códigos em 6 grupos. Primeiro, o cônjuge ou companheiro pode ser relacionado como dependente. Depois, enteados ou filhos. E depois, irmão, neto, bisneto.
e depois o menor que o contribuinte detém em guarda judicial, depois avós e bisavós, pais, avós e bisavós, e por último aquele incapaz, menor ou não, que o contribuinte seja tutor ou curador. A dúvida, por exemplo, quando é que eu posso incluir um neto como dependente? Então o neto, irmão, neto, bisneto, ele segue a mesma regra do filho enteado, com uma única diferença, única e importante. Para declarar, né, o irmão, neto, bisneto, é necessário que o contribuinte tenha guarda judicial, tenha autorização judicial para aquele dependente. Qual é o risco de incluir indevidamente alguém como dependente, por falta de conhecimento ou mesmo propositalmente? Incluir sem poder incluir, o que acontece? É muito comum, né, o contribuinte a declaração dele fica retida em malha, né, que popularmente a gente chama malha fina, quando ele inclui um contribuinte, um dependente indevidamente. E outra coisa muito comum em relação aos dependentes é quando esse dependente teve rendimentos no ano calendário e o contribuinte o relaciona como dependente, mas não adiciona os rendimentos daquele dependente. Quando fica em malha fina, ele demora mais a receber a restituição do imposto e também tem que apresentar explicações à Receita Federal, não é? A chamada malha, né, previamente é um batimento eletrônico que a Receita Federal faz com a informação que vem da declaração do contribuinte e as informações que a Receita obtém por outras declarações das fontes pagadoras. Feito esse batimento, ficando em malha aquela declaração, ela será agora analisada individualmente. Aí sim é um trabalho mais pessoal. E aí o contribuinte normalmente é intimado a apresentar o comprovante daquela dedução. E nesse momento que ele é intimado, ele perde até a espontaneidade para retificar a declaração. Certo. Só para a gente fechar, outro assunto que também gera muita dúvida é a declaração de imóveis. Como declarar isso? Como preencher, né, a declaração? Em relação aos bens, né, e os bens imóveis principalmente, o contribuinte deve declarar pelo custo de aquisição. Nunca deve atualizar para o valor de mercado. O valor dos bens são declarados pelo custo de aquisição. Muitos contribuintes reclamam, não, mas eu comprei isso há 20 anos atrás e o custo está muito longe do valor de mercado hoje. Não, a declaração é feita pelo custo de aquisição. Se ele vem a alienar esse imóvel, aí ele vai verificar se teve ganho de capital. A Receita disponibiliza um programa denominado demonstrativo de ganho de capital, está no nosso site, na internet, onde vai fazer esse cálculo. A legislação, ela oferece reduções desse lucro, dependendo de quantos anos, quanto tempo faz que aquele bem está na posse do contribuinte. Então ele preenche esse programa, tem as reduções do lucro e aí verifica se tem imposto a pagar ou não. Aquele contribuinte que aliena bens e tem lucro, com o imposto incidindo, ele pode também se isentar. A lei oferece isenções. Quem é que é isento de declarar o imóvel? Nós temos basicamente duas leis que dão isenção. Uma que é para aquele contribuinte que possui um único imóvel e vende esse bem. Então, se o valor bruto dessa alienação for de até 440 mil para o contribuinte que possui um único imóvel, ele vai declarar esse rendimento total como rendimento isento. Ou seja, não vai pagar imposto sobre essa alienação. Outra isenção é quando o contribuinte, alienando o imóvel residencial, ele adquire um ou mais imóveis residenciais com o produto daquela alienação. Ele usou aquele dinheiro da venda para comprar outra coisa. Comprar outro imóvel residencial. E aí ele tem 180 dias para adquirir esse novo imóvel. Nesse caso ele também é isento. Aí ele fica isento. Inclusive, ele pode nem utilizar totalmente o produto da alienação, e aí a isenção dele é proporcional à utilização dele. Vamos supor que ele teve um lucro de 300 mil reais e adquiriu um imóvel de 150 mil. Então ele vai pagar somente a metade do imposto que pagaria se não adquirisse outro imóvel residencial. Vocês continuam acompanhando notícias sobre o imposto de renda na Tribuna do Norte impressa e também na TN Online. Também podem enviar suas dúvidas para a coluna Pergunte ao Leão. O e-mail é irpf@tribunadonorte.com.br. Quem responde são auditores da Receita Federal.